Um bom dia a todos, uma boa tarde e uma boa noite. Salve Maria. Bom, pessoal, hoje nós vamos bater um papinho aqui, conversar um pouco, né, sobre uma situação que realmente está causando um extremo desconforto, né, para todos nós católicos. Eu estou aqui me referindo, né, à possibilidade muito verossímil de termos um terceiro rito, né, litúrgico na Igreja Católica, ao qual deu-se e dá-se o nome de Santa Memória. Existem algumas especulações, né, com relação a esse terceiro rito, e por esta razão não faremos aqui nenhuma afirmação categórica com relação a essa preparação desse terceiro rito. O que nós temos no momento, e parece ser verossímil, é que já há algum tipo de movimentação no sentido, né, uma movimentação prévia e preparatória no sentido, né, da elaboração desse rito, né, desse terceiro rito, se é que a gente pode dizer assim, que está inserido dentro desse grande contexto terrível desse ecumenismo, de um ecumenismo, né, de uma reunião, de uma congregação, né, de todas as falsas religiões, né, em torno de um ideal de unidade que não é correto, que não é verdadeiro, porque fora, alijado da verdade católica. Então essa exposição ela se inicia com uma pequena questão, um pequeno questionamento. A Santa Memória, consequência natural de um ecumenismo anticatólico? É o que nós vamos tentar responder aqui brevemente. Na verdade, é impossível entender o que é e o que representa a Santa Memória, né, inserida dentro desse grande contexto ecumenista, que por sua vez deita efeitos nesses câmbios litúrgicos, nessas mudanças litúrgicas. Então é impossível entender o que é e o que representa efetivamente a Santa Memória sem a correta noção da influência protestante na Igreja e no mundo, a partir das rupturas influenciadas em suas bases pela substituição do transcendente pelo imanente, ou seja, da fé pelo materialismo, da fé pelo utilitarismo terrestre, pragmático, tal qual praticado por aqueles que rejeitam Jesus Cristo e seu reino na terra, que é a Santa Amada Igreja Católica Apostólica Romana, e diga-se de passagem, com suas 4 características distintivas, quais sejam a unidade, a santidade, a catolicidade e a apostolicidade. Mutatis mutandis,
Sem essa correta compreensão da teologia, do sacrifício para expiação do pecado e salvação católica da Santa Missa, né? Dessa teologia católica da Santa Missa que deita, que se fundamenta, né, na verdade do sacrifício para expiação do pecado e salvação, né? Santa Missa é isso, sacrifício. Então, sem a correta compreensão, né, e aceitação, né? Não adianta também compreender e não aceitar, da teologia católica referente à Santa Missa, repito, sacrifício para expiação do pecado e salvação da alma. Não se pode compreender a evolução litúrgica, né? Novus Ordo Missae, né? É o rito chamado de rito ordinário, né? Promulgado por Paulo VI, se não me falha a memória, em 1969. Então não se pode compreender a evolução litúrgica, que é uma espécie de rechaço, né, de rejeição à própria revelação, né, à verdade, né, à própria revelação de um Deus imutável, santo, justo e misericordioso para aqueles que o temem, que o amam, e que estabeleceu a natureza das coisas para a sua glória, cuja essência é o amor e a imutabilidade ad eterno. Portanto, a santa memória, né, essa nova forma, né, de celebrar e de congregar, né, ela é resultante de um pseudo-ecumenismo, enquanto mais uma das manifestações do poder que podemos classificar como um neo-ecumenismo anticatólico adotado pela própria hierarquia pós-conciliar, pelo que se constitui uma ferramenta, então, prática de diluição deletéria da fé católica, conforme se pode extrair dos documentos produzidos no Concílio Vaticano II, influenciados por cismáticos e hereges de um lado, e de outro, pela novel teologia, né? E aqui nós estamos falando de pessoas, né? De grupos, de inimigos que estão já dentro, né, da Igreja, como já denunciava Sua Santidade o Papa São Pio X, de feliz memória, na sua encíclica Pascendi Dominus Gregis. Então, santa memória, influência dos de fora e dos de dentro, né, pelo que se pode extrair já dos documentos, analisando os concílios do Concílio Vaticano II, né, que trazem, né, bem claramente essa guinada de rumo da história, não só da história da Igreja, mas também da história da humanidade, por conta da mudança de postura por parte de Roma, no que se refere à aceleração dos eventos precedentes das últimas coisas que sobrevirão à Igreja e ao mundo antes da conflagração final, predita por Nosso Senhor no Evangelho de São Mateus, capítulo 24. No Evangelho de São Mateus, capítulo 24, Nosso Senhor nos dá um panorama claro, né, mais claro do que no livro do Apocalipse, né, bem mais claro. E ele faz algumas considerações de natureza material, mas falando assim de forma um tanto quanto misteriosa, não só para aqueles de seu tempo, mas também para nós, que viríamos depois. Então, a Santa Memória é algo dadas as diretrizes dos últimos 3 pontificados, né? João Paulo II, Bento XVI e Francisco, né? Ou Francisco, Bento XVI e João Paulo II. Então, dadas as diretrizes dos últimos 3 pontificados, a Santa Memória parece ser algo inevitável.
Ademais, já o antecipava, como eu disse anteriormente, São Pio X e mais enfaticamente Sua Santidade Pio XII, diante das novidades que já graçavam atrevidamente se punham em marcha, rebentando o tumor durante e, sobretudo, depois do Concílio Vaticano II, o que levou, Sua Santidade o Papa Paulo VI a se lamentar num pronunciamento que ele fez, se não me engano, em 8 de setembro de 1977. Ele se lamentava, declarando, reconhecendo, vamos botar assim, melancolicamente que a igreja estava entrando num processo de autofagia, ou seja, ela estava se autodevorando, se autodestruindo. São palavras do próprio Paulo VI, príncipe da igreja, papa da igreja, perdão, documentada para qualquer católico, para qualquer pessoa, caso queira confirmar, fazê-lo. Não se está colocando absolutamente nada aqui, de forma jocosa ou de forma irresponsável, leviana. Basta consultar os documentos, basta ter um pouquinho de diligência na busca dessas informações que vocês podem confirmar isso com muita facilidade. O próprio Paulo VI reconhece isso, até o próprio Papa João Paulo II mais tarde também reconhece isso. Pois bem, então não é possível compreender a Santa Memória sem aquilatar a influência protestante sobre a Igreja, desde a revolta de Lutero, Alemanha, passando por Calvino na Suíça, Thomas Cranmer e Henrique VIII na Inglaterra, o anglicanismo e todos aqueles movimentos contestatórios, cujas razões e fundamentos e objetivos nós sabemos que não residiram em elementos de natureza doutrinal, mas sim políticos e pessoais. E sem aquilatar também, óbvio, o próprio momento de ruptura, o momento de saída, o momento de ruptura, que foi o Concílio Vaticano II. Então, nós podemos discernir com absoluta clareza que essa espécie de terceiro rito, nascido das entranhas desse ecumenismo que não mais é católico, que não mais reconhece a realeza e o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, essa espécie de terceiro rito, ela possui antecedentes históricos. Não é uma coisa que apareceu do nada. E por conta disso, é importante aqui também fazer uma ressalva, no sentido de que é imperativo, é absolutamente necessário que todo católico batizado tem o gravíssimo dever de conhecer não só a doutrina da Igreja Católica, mantida firme pelo Sagrado Magistério, pelo Santo Magistério, pelos pronunciamentos dos concílios e dos papas até o Concílio Vaticano II, não só conhecer a doutrina católica, mas também a história da Igreja. O Catecismo de São Pio X, na sua parte final, ele trata das instruções, ele faz uma abordagem resumida da história do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história da Igreja. É muito importante, seria muito interessante e de altíssimo valor pessoal conhecer a história da Igreja nesse particular, para que nós possamos compreender
né, e transitar de forma segura nestes tempos de crise, nesses tempos de confusão, nesses tempos de apostasia, conforme predisse Nossa Senhora La Salete e Nossa Senhora de Fátima, né, na última aparição reconhecida pela Igreja, a meu ver, oficialmente, né, Fátima, né, Nossa Senhora de Fátima, que revela todas aquelas verdades da parte de Deus, né, sem qualquer tipo de mudança, sem qualquer tipo de alteração, aos pastorzinhos, né, aos pastorinhos Lúcia, Jacinta e Francisco Marta. Pois bem, então, compreendendo a doutrina, entendendo, estudando, conhecendo a doutrina e também a história da Igreja, nós vamos ter mais segurança, né, não só para transitar, mas também para nos mantermos firmes, né, tranquilos e seguros, em que pesem as dores, as perseguições, em que pesem as angústias, né, em que pese a solidão, em que pese o abandono, em que pese a incompreensão, em que pesem as deserções, né, que serão muitas. É importantíssimo conhecermos a doutrina e a história da Igreja, o Catecismo São Pio X, né, nessa parte final, um resumo que ele faz da história da Igreja, traz bastante informações. Mas para aprofundarmos um pouco mais, é muito interessante, a propósito de tudo isso, termos um conhecimento, mesmo que mínimo, do conteúdo, né, e dos erros provenientes do próprio concílio e que foram consagrados, né, nos documentos, né, nascidos deste concílio, que a toda evidência, né, nos dão a certeza de que efetivamente, conforme, né, declarado pelos santos padres, pelos santos papas, né, até mesmo Bento XVI, né, mas também Paulo VI e João Paulo II, da contaminação da fé que foi, né, realmente introduzida nos próprios documentos. Então, eu vou extrair aqui algumas informações, né, de uma análise que foi feita pelo padre Franz Schmidberger, não sei se a pronúncia está correta, o meu alemão é péssimo, aliás, eu nem tenho alemão, né, como um idioma de domínio, né, mas é uma conferência que o padre Franz, né, Schmidberger, né, proferiu no simpósio de teologia em Paris, em outubro de 2005, né, e ele faz uma análise dos documentos produzidos pelo Concílio Vaticano II, neste particular, que se refere à contaminação da fé e que que consiste realmente nas causas, né, desses efeitos que vemos hoje com relação a toda essa confusão, sobretudo, né, e neste particular, com relação à Santa Memória, né, que é mais um ataque, né, mais uma deturpação, né, da Sagrada Liturgia dentro da sua linha, da sua linha dogmática do sacrifício. Pois então, a partir dessa conferência, né, proferida pelo padre Franz, nesse simpósio de teologia, né, realizado em Paris em outubro de 2005, né, ele extrai algumas conclusões interessantes da análise dos documentos, né, produzidos no Concílio Vaticano II, né, e o objetivo desse áudio é fazer com que o católico batizado tenha acesso a essas informações, né,
O objetivo é nós compreendermos que não só foi o Concílio Vaticano II que possibilitou, né, essas mudanças, essas modificações, como também há todo um processo, né, histórico, há todo um conjunto de antecedentes, né, de movimentos, de marchas e contramarchas que possibilitaram esses efeitos que nós vemos hoje, sobretudo e principalmente no tema principal deste vídeo áudio, que é a Santa Memória, né? Estamos nos preparando aí para ver o que vai acontecer, o que vai ser retirado da cartola agora modernista da hierarquia vaticana. Lembrando aqui que nós não somos cismáticos, nós temos o Papa Francisco como Papa, desde que ele fale a linguagem católica. Quando ele não fala a linguagem católica, nós não o seguimos, né? Quando ele fala a linguagem católica, nós o seguimos e o respeitamos como nosso chefe, como sumo pontífice, como vigário de Cristo, né? Em que pese toda essa situação terrível que estamos vivendo. Então, com tamanha presença de protestantes no concílio, presenças diretas e indiretas, né? Presença e participação, né? Os bastidores, né? Há um livro interessante, né? E o Reno se lança sobre o Tibre, sobre o rio Tigre, muito interessante, da autoria de um padre que relata, né, os bastidores do concílio. Então essa presença direta e indireta, há também uma participação direta e indireta, inclusive até em bastidores, né, dessas pessoas, né, dessa corrente de pensamento não mais católica, né, que influenciou decisivamente o concílio, até porque São Pio X, consultado por um dos seus próximos, né, durante seu pontificado, mais ou menos na metade do seu pontificado, do início para a metade na primeira parte do seu pontificado, lembrando que São Pio X ascende ao trono de Pedro em 1903, seu pontificado vai, se não me engano, até 1914. Consultado acerca da possibilidade de realização de um concílio, ele imediatamente descarta, porque ele já via que, ele sabia que o concílio, né, se fosse convocado, né, seria absolutamente dominado por esse pensamento mau que já estava ali em ebulição, né? Mas então, com essa tamanha presença de protestantes no concílio, direta e indireta, como espantar-se, afirma aqui o padre Franz, né, eu já estou aqui no texto, o fragmento, né, dessa conferência que ele deu em Paris, Simpósio de Teologia, em 2005, como espantar-se da influência sobre o concílio e da natureza e do conteúdo de seus documentos. Citemos-lhes alguns para fundamentar nossa posição. Então, a primeira aqui ele vai analisar, né, o decreto Sacrosanto Concilium, né, que fala sobre a liturgia. Já no artigo 5º encontramos a noção do mistério pascal, que põe a tônica da redenção na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e arrefece a realidade do sacrifício expiatório da liturgia. No artigo 6º, menciona o mistério pascal 2 vezes. No artigo 7º, da Sacrosanto Concilium, equiparam a presença de Cristo na Santa Missa e na substância transubstanciada com a presença do ministro da ação litúrgica, na virtude dos sacramentos, na palavra ou com a presença que há onde 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas em seu nome, etc. Uma tal ordem de coisas é um empréstimo manifesto dos protestantes. Então já começamos a ver aí que a própria Sacrosanto Concilium, né, já absorve essas ideias protestantes, né, que São Pio X tanto temia que acontecessem, né?
com a sua entrada, né, como algo oficial dentro da igreja. No artigo 22, continua o padre Franz, a clara descentralização da competência em matéria litúrgica. A partir de agora, é o bispo local e, sobretudo, as conferências episcopais, as instâncias que têm a última palavra, ou seja, as instâncias decisórias. Eu, abrindo aqui um parênteses rápido, quando eu li a Sacrosanto Concílio pela primeira vez, eu percebi de cara que a liturgia não seria mais algo que tivesse a força de uma lei da igreja, né? Essa imperatividade, né, da liturgia, ela havia sido totalmente destruída, né, a partir desse documento, né, das regras que foram colocadas nesse documento chamado Sacrosanto Concílio, fruto do Concílio Vaticano II. E daí eu pensei, bom, agora vamos fazer o que der na telha, né? Com perdão aqui do trocadilho. Houve uma abertura muito grande com relação a uma espécie de liberdade e, ao mesmo tempo, paralelamente, concomitantemente, né, o abandono, né, da liturgia enquanto lei da igreja, né, a lei da oração da igreja. Né, e é lei exatamente para ver a proteção, né, do próprio significado, do próprio conteúdo, né, do próprio teor da Santa Missa. Mas, enfim, continua o padre Franz. Nos artigos 24 e 51, fala-se da grande importância da Santa Escritura na liturgia. Olha aí, gente, tudo protestantismo, tá? Todos esses elementos que o padre Franz está apontando aqui, não só nesse documento do Sacrosanto Concílio, mas os demais que vêm aqui elencados, eles revelam, demonstram, evidenciam cabalmente, sem possibilidade de tergiversação, sem possibilidade de contestação, né, de forma absolutamente apodítica, a influência protestante, né, exercida pelos hereges protestantes no Concílio Vaticano II. Todos nós, católicos batizados, devemos conhecer essas realidades, porque a teologia da missa não é a teologia, né, da Santa Memória e também, né, do novo Zohar do Missai, que se afasta de forma absolutamente perigosa, né, daquilo que a igreja, da lei da igreja, a lei da oração da igreja, né, como denunciado e colocado, né, por carta a sua santidade Paulo VI na época, 69, né, que foi homericamente, cuja carta documento este, né, da lavra dessa comissão de estudos chefiada pelos cardeais Ottaviani e Bach, né, elegantemente rejeitada, né, elegantemente colocada de lado, né, desse alerta que os cardeais fizeram e o Papa Paulo VI não deu importância. Então, continuando aqui, continua o padre Franz, né, afirmando, né, colocando que convida o artigo 34 à reforma dos ritos para que observem o esplendor em nobre simplicidade e sejam limpos de repetições. Vemos aqui, conclui o padre Franz, com relação a esses termos, né, do artigo 34 da Sacrosanto Concílio, né, vemos aqui claramente a influência racionalista e antiliturgista, né, já que a liturgia vive de repetições, como vemos, por exemplo, nos ritos da Igreja do Oriente, nas ladainhas, no rosário, etc. Então você vê que é um processo de ruptura, efetivamente. Os artigos 36 e 54 versam da introdução da língua vernacular na liturgia, sem dar os precisos limites para ela na Santa Missa, né?
Você vê que o padre Franz está sendo aqui até bastante condescendente. Ele não condena absolutamente aqui a questão do vernáculo, mas ele coloca, né, põe às claras, né, a total ausência de limites, né, neste particular. É o que a gente estava dizendo com relação à questão, né, da sacrossanto, do espírito da sacrossanto concílio mesmo, né, que abre essa gama de possibilidades para que as conferências episcopais, até mesmo os padres, conforme nós vemos hoje, façam da Santa Missa algo que às vezes nem se parece missa, né? Essa liberdade absoluta de fazer o que quiser. Essa é a questão que está sendo colocada aqui para que todos nós, católicos batizados, compreendamos, né, os porquês, o porquê e os porquês dessa situação atual. No artigo 37, distinguimos já a inculturação e a presumida unidade da pluralidade litúrgica. Logo, um distanciamento da verdadeira unidade da Igreja e, antes de tudo, do espírito romano. O artigo 47 não se vale na designação do sacrifício da missa, nem na noção de representação do Concílio de Trento, nem na de renovação dos últimos papas, mas antes de uma duração em linguagem ecumênica, o sacrifício e o sacramento são nomeados como um só. Sugere ainda o artigo 55 da Sacrosanto Concílio dar, em certas ocasiões, a Eucaristia sobre as duas espécies, à moda dos protestantes. O artigo 81 exige a supressão do sombrio pensamento acerca da morte, né? Não podemos falar em morte, em favor de outras cores litúrgicas diferentes do negro. Ora, uma orientação que tal vai ao encontro do aplauso dos protestantes, que não conhecem nem purgatório, nem oração dos defuntos. Então, num lançar de olhos sobre esse tal esquema, consagrado na Sacrosanto Concílio, constata-se o espírito racionalista, antilitúrgico e antirromano, em tudo de mentalidade protestante. Então, vamos fechando aqui esse áudio, né? Essa é a primeira parte. Vamos fechando aqui a primeira parte, onde a gente discorre aqui sobre as considerações e as impressões do padre Franz, nesse simpósio de teologia realizado em Paris em 2005. Né? E no segundo áudio, que vai em continuação, nós vamos falar, né? Vamos continuar abordando aqui, segundo a ótica do padre Franz, né, o segundo documento, né, talvez um dos mais famosos, né, que é produzidos no Concílio Vaticano II, né. Estamos falando aqui da Lumen Gentium, né, e que também traz inovações, né, bastante drásticas, né, com relação a essa questão da liturgia, que por sua vez está relacionada com essa terceira forma de celebração, né, essa santa memória, né, cuja preparação, ao que parece, já está sendo levada a efeito. Então vamos fechar agora para voltarmos com a segunda parte, né, em continuidade à análise desses documentos que tem essa relação, né, com essa suposta nova forma chamada Santa Memória, que é o que parece estar no forno aí no Vaticano. Então,
um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Até o próximo áudio. Salve Maria, viva Cristo Rei.